Olá, esse é mais um quadro Pioneiros de Luz. Meu nome é Giovana e hoje nós temos a alegria de receber aqui no nosso quadro o pastor Domingos José de Souza. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Giovana, obrigado pela oportunidade de estar aqui e que Deus nos abençoe nesses próximos minutos aqui, vamos dizer assim. Amém. Pastor, qual a data de nascimento do senhor? Onde que o senhor nasceu? Eu nasci em Minas Gerais, sou mineiro-uai e nasci em 26/7/57. Qual o nome dos seus pais? O senhor tem quantos irmãos? Ixi, irmãos, hein? Meu pai se chama Oswaldo José de Souza, minha mãe Rair Xavier de Souza, e nós somos 10 filhos. Eu sou o mais velho, são 5 homens e 5 mulheres. Que bênção. Pastor, como que é a mensagem da Igreja Adventista... Desculpa, eu vou reformular. Pastor, como que a mensagem adventista chegou até as... Como que a mensagem adventista chegou até a sua família? Olha, Giovana, foi muito interessante, coisa de Deus, né? Nós morávamos num sítio e por lá passou um comportor a cavalo vendendo os livros, entre eles O Grande Conflito, que não era esse ainda completo, a série completa num livro só, e o livro Vida de Jesus. É tão interessante essa história que foi gravada agora para a movimentação desse ano e motivação da distribuição do livro Grande Conflito à nossa família. E então ali levanta toda a nossa história, está rodando aí nas igrejas, em toda a divisão sul-americana, como tudo começou na nossa família, a base de uma família grande, né, que se tornamos em 10 filhos. Meu pai conheceu o Evangelho através desse comportor, mas eu tinha 2 anos de idade. Como disse, sou o mais velho dos irmãos. E hoje a gente faz uma conta lá, quase 1000 pessoas a gente conta, através de um livro e de uma família que aceitou o Evangelho, através da distribuição ou da venda de livro do comportor a cavalo nos sítios e nas fazendas. E como que foi o batismo, primeiramente dos seus pais, né? E depois dos filhos? Foi muito interessante o batismo do meu pai, porque ele já era casado com a minha mãe e quem comprou os livros foi o meu avô, por parte de minha mãe, e o meu avô colocou o meu pai assim na prensa. Ele disse: você tem que ler o livro. E meu pai era muito católico, Giovana. Sabe aquele católico não praticante, mas o padre ia lá nas fazendas cada 3 meses, então batizava as crianças, tinha novena e tudo, fazia a missa lá na fazenda, reunia todos ali da vizinhança. E então o meu pai era assim muito católico. Mas quando ele também aceitou o Evangelho, ele veio de vez e se tornou um fiel cristão com a graça de Deus. Ele foi um exemplo para toda a nossa família, tanto que há esse vídeo de motivação da distribuição do livro O Grande Conflito, baseado no Grande Conflito e no livro A Vida de Jesus, que o comportor vendeu para o meu avô. Que bênção. O senhor lembra quem que foi o pastor que oficiou o batismo? Do meu pai, não. O meu foi o pastor Lapim Nunes. Ele foi em Formosa, numa cidade, essa cidade chamada Formosa, em Goiás, fica depois de Brasília. E eu me lembro do meu batismo, sim, foi numa lagoa, foi um dia assim especial. Eu queria que Jesus voltasse naquele dia. Agora, caminhando um pouco para a sua educação, nos conte um pouco sobre os seus anos iniciais na escola, como que foi, para onde o senhor foi depois. Ok, então, aí o meu pai aceitou o Evangelho, praticante. Ele lia muito mal e praticamente ele aprendeu a ler na Bíblia e no livro Vida de Jesus.
E então ele trouxe isso para dentro de casa. E então minha mãe e eles, isso tem um fundamento muito importante, né? Hoje a gente vê a relação de pai e filhos, a importância da educação dos pais para a formação dos filhos. Naquele tempo era mais difícil e também, por outro lado, era mais fácil, porque não havia tanta concorrência assim, né, para os filhos, como televisão e tanto telefones e essas coisas. A gente vivia no sítio e todo sábado, igreja, quarta, domingo na igreja, e meu pai era caxia, ele levava todo mundo, a gente ia de carroça e nós nos assentávamos numa fileira de bancos do lado da parede. Todos entravam, inclusive a minha mãe, e meu pai se assentava na ponta do banco ou na última cadeira. De tal maneira que para você sair da igreja, você teria que passar por ele. Então, nós nascemos no sítio, e aí quando eu tive a idade já de 7 anos para vir para a escola, então eu vim estudar na casa dos meus avós, porque meu pai morava na roça. E eu estudei 6 meses lá. E depois eu já tinha o meu irmão, que é o Celestino, e a diferença é quase 2 anos só. Ele já estava na época também de vir para a escola. Aí, então meu pai resolveu vender o sítio e vir para a cidade. Comprou uma casa e nós íamos estudar. E com muita dificuldade, então, surgiu a escola lá na nossa igreja, na igreja de Formosa. E havia um professor que dava aula para todos, da 1ª à 4ª série. Ele se chamava Nicodemos, um professor dedicado. E com muita dificuldade, meu pai pagava a escola. E ali foram, então, os meus primeiros passos na educação adventista. E aí hoje eu sinto e vejo para minhas filhas, inclusive netos que já tenho, que a importância da escola adventista na vida e no início da educação das crianças. E muito importante, né? Pastor, depois que o senhor saiu, o senhor fez os primeiros anos ali, né? Sim, eu fiz o primário. E depois? Então, o senhor foi? Como eu disse que é importante, porque converge, né? Esses são 3 instituições, eu posso até falar aqui para as pessoas que nos ouvem, que é muito importante os pais conciliarem a igreja, a escola e o lar. Para que essas 3 instituições, elas são convergentes na educação dos filhos, para que elas não sejam, assim, de maneira opostas. Como assim? O pai ensina uma coisa, o filho vai para uma escola que lá ensina diferente. Não, está errado. E olha o mundo que a gente vive hoje, né? Não, a igreja não é isso que tal. Então, a base da educação é o lar, vem aí da palavra de Deus, a educação dos pais, não é? Os pais são usados para educar os seus filhos para o Senhor. Isso é confirmado na igreja, porque todos sábados, domingos e quartas e tal, a família vai à igreja e lá é confirmado, né? Desde a escola sabatina. E posteriormente que os filhos sejam colocados numa escola que confirme a base do lar e da igreja. Então, posteriormente eu terminei o primário lá, e aí é uma longa história, Giovana, porque eu vim fazer a 5ª série, que vocês não conhecem a palavra admissão. Talvez já ouviram falar. A admissão era um tipo de um pré-vestibular que você fazia para poder entrar no ginasial, da 5ª à 8ª série. Então, eu vim para fazer a admissão e isso foi em 74, para o UNASP, hoje o UNASP, mas naquele tempo era o Instituto Adventista Campineiro, que na realidade é o UNASP, mas é a unidade de Hortolândia, que antes tinha o nome de IASP. Eu cheguei em 74 para fazer a admissão.
E em seguida o senhor foi fazer teologia? Ou como surgiu esse... Tá, então, bom, todo indivíduo assim jovem como você, Giovana, e tantos outros que nos ouvem, há um sonho. Os sonhos são da gente, a realização do sonho ele vem de Deus. Deus é que realiza os nossos sonhos. O Senhor Jesus Cristo é hábil e competente para realizar os nossos sonhos. Então, muitas vezes nós temos a meta, os alvos, mas o projeto, ele é de Deus. Primeiramente, eu queria ser jogador de futebol e fiz até teste lá em Minas, porque eu vim para o colégio já aos 19 anos. A minha quinta série aqui, eu era o maior aluno em tamanho na classe, e em idade também. Eu me sentia até assim um pouco constrangido no meio da molecada, porque eu já vim estudar tarde, eu estava fazendo admissão com 19 anos. Então, através de um pastor, eu vim vim para o internato. E aí então eu fiz o ginasial, depois o segundo grau, e fui fazer teologia no nosso UNASP, lá no Capão Redondo. E como que surgiu esse desejo de servir na obra? Então, como eu disse, primeiramente eu queria ser jogador de futebol, e fiz teste, até passei. Eu fiz teste no Cruzeiro Futebol Clube, lá em Belo Horizonte. Mas o salário era só um salário mínimo, eu não tinha condição de me manter lá. E aí eu retornei para minha casa. E depois um pastor, um professor, na realidade, que muitos conhecem, muito conhecido, professor Lúcio Costa, já falecido hoje, ele era um dos diretores do colégio, passou na nossa igreja recrutando alunos bolsistas para vir para o colégio. E então, na primeira oportunidade eu não vim, no ano seguinte, então eu vim, completei a idade, 19 anos, e vim. E no colégio, então, eu jogava futebol e até peguei castigo, porque não podia jogar futebol no colégio, e fui disciplinado, uma série de coisas. Mas eu tinha esse sonho. Depois, falei, quer saber? Eu acho que eu vou ser, olha para você ver como as coisas assim, né? Eu vou ser motorista de caminhão. Vou comprar um caminhão e imagina, o sonho de um garoto é ter um carro, como era uma família muito simples, a gente não tinha condição, eu era aluno bolsista. Então eu comecei a trabalhar no colégio com esse sonho na cabeça, de me formar e tudo. Aí numa semana de oração, realizada pelo pastor Enéas Simon, está vivo ainda, ele mora lá no Capão Redondo, ele fez um apelo, e ele fez um apelo em ordem decrescente. Primeiro, aqueles que queriam serem pastores, aí ele chamou à frente. E a primeira vez que eu fui, eu resolvi, vou ser pastor. Depois chamou enfermeiros, médicos, advogados. Aí ele foi no apelo, no final da semana de oração dele, que é tão conhecida de nossos colégios, aí ele foi dando oportunidade para todos. E ali então solidificou isso. Eu fiquei no colégio, me tornei monitor, depois preceptor, depois diretor interno, depois... já nessa ocasião, não, antes de ser diretor interno, eu já era vice-preceptor, eu fui fazer teologia no final de 79, lá em São Paulo. E depois o senhor recebeu o chamado, como que foi receber e para onde que foi? Então, na realidade, como eu saí do IASP, eu já tinha ali um histórico. E Deus sempre me abençoou como bom funcionário e tudo. Eu passei 4 anos, terminei o teológico. Eu recebi um chamado para ser distrital em Minas Gerais e tinha uma oportunidade também de voltar para o colégio e ser preceptor, porque eu já tinha sido. E aí, dada a influência, já casado, com uma filha, e tudo, então tudo isso contribuiu para eu voltar para o IASP. Eu voltei para o IASP no ano de 84 e me tornei preceptor, e aí segui a carreira de obreiro, de pastor,
e hoje estou aposentado. Qual o nome da sua esposa e dos seus Ivete filhos? de Oliveira Souza. Nós temos 2 filhas, a Kelly de Oliveira Souza e a Grace de Oliveira Souza. A minha esposa é professora, lecionou muitos anos na Obra, Capão Redondo, Vila das Belezas de São Paulo. A filha mais velha é formada em Educação Física, ela leciona numa da escola lá em São José dos Campos, onde ela mora, reside, tem 2 filhos, um casal de filhos. A mais nova é a Grace, formada em Fisioterapia e Administração e trabalha na Moca, em São Paulo, e é diretora de uma UBS ali, Unidade Básica de Saúde. Pastor, o senhor pode traçar um período ali das igrejas ou lugares que o senhor passou como pastor durante o seu ministério? Nossa, eu fiz quase de tudo na igreja. Bom, eu comecei, então, como preceptor do IASP, já como pastor e já inscrito no IAJA, todo o plano da igreja para o pastorado. Fiquei ali 2 anos, depois me tornei diretor interno do colégio. E como eu tinha me formado para ser pastor, eu queria ser pastor. E escrevi uma carta para a associação, a antiga, esse campo aqui, antiga Paulista Oeste, que pegava todo o interior de São Paulo, só não a capital, só havia 2 campos, e pedindo para eu ser distrital. Aí eu vim ser distrital aqui. A igreja básica era aqui, a capela, ali atrás do refeitório. Ali era a capela, acho que é um salão até hoje, né? Salão de atos, ali era a igreja. Então, aqui foi o meu primeiro distrito. Pastor Boger naquele tempo, era o diretor-geral. Eu vim ser pastor, deixei de ser diretor interno e vim ser pastor. Trabalhei 3 anos, eles me levaram de volta para o colégio, porque a disciplina teve problema. Vocês sabem, vocês estão aqui no colégio, como funciona. Porque o colégio, ele tem os seus pilares. O pilar de um colégio, para ele funcionar bem, são o diretor interno com os preceptores, um pastor da igreja com uma equipe que atenda os alunos e espiritualize o colégio, inclusive os dormitórios, os cultos, não é? O refeitório e a parte esportiva. Esses 4 pilares, se eles funcionarem, alimentação correta, na hora, tudo, o colégio dificilmente vai ter problema. Porque ele atende a parte social através dos corais, dos quartetos, da banda, de tanta oportunidade que o colégio dá. Espiritualiza, os problemas diminuem, porque o colégio é espiritual. Então, todas essas coisas diminuem, o colégio se espiritualiza, a sua semana de oração, que é o ápice dos nossos colégios. Sim. Então, isso foi muito importante na minha formação, tanto no IASP quanto lá no IAE. E quando eu retornei, para a administração do colégio, eu fiz com que isso funcionasse no nosso tempo. E aí eu retornei então para o colégio e fiquei mais 4 anos. No IASP? No IASP, onde eu já tinha passado. Aí surgiu a Paulista Sul, já falecido aí poucos meses agora, o pastor Osmar Reis. Então ele me chamou para ser líder de publicações. Eu comportei a minha vida inteira, comportei 9 férias, fui líder de estudantes e lá precisava de um líder e eu deixei então a direção interna do colégio e fui ser líder de publicações lá no Paraná, Curitiba. Só havia um campo naquele tempo e era o pastor Fuchner, o presidente lá, quando fui. E aí trabalhei na liderança da reportagem e depois então, depois que eu fiquei 5 anos na liderança de publicações, como eu tinha formação acadêmica de contabilidade, e tal, a igreja me convidou para ser financeiro da Paulista Sul. Já no segundo
quadriênio da Paulista Sul. E aí então eu aceitei, me tornei tesoureiro, fiquei 4 anos. De lá eu fui para a AP, Associação Paulistana, sede no Brooklyn. Me tornei também tesoureiro lá, fiquei 4 anos. Depois eles me chamaram de volta numa assembleia para a Paulista Sul para eu ser presidente da Paulista Sul. Voltei, fiquei 3 anos e meio, fui nomeado para a União aqui, e Arthur Nogueira. Lá fiquei 3 anos e meio, aqui fiquei 16 anos e pouco. E depois me aposentei e eu tive outras funções aí, né? Quando eu fui tesoureiro, assumi também mordomia, um período assumi ADRA, fiquei um período também na liderança até de comportagem, porque nós estávamos em falta. Então você fez tudo isso. Só não fiz mesmo foi ser na igreja assim, foi ser secretário. Quase que de tudo o outro eu tive a oportunidade de trabalhar na igreja. Meu louvo a Deus por isso. Pastor, tendo em vista que o senhor passou um tempo na União Central Brasileira, o que o senhor viu de desenvolvimento? Qual a relação entre a UCB, né, e o NASP Engenheiro Coelho? Giovana, obrigado. É uma boa pergunta. Eu vi nascer esse colégio. Eu era aluno de teologia quando a primeira vez o pastor Boger, que era o diretor lá, contratou um ônibus e nós viemos para cá, os alunos, para essa fazenda. Então foi assim fantástico aquela visita para mim. Colégio. Eu sou a última turma de 84 que se formou lá, porque 85 a formatura já foi aqui nesse colégio. E porque, para mim, como eu disse, eu tive o privilégio de ser pastor aqui dessa igreja, né? Eu me lembro que sexta-feira chovia, era um barro para subir aqui. Aqui é onde vocês vêem essas ruas aí, isso aqui era abacates. Eu me lembro que uma vez o abacate caiu no meu carro, afundou o capô do meu carro, né? E tudo, porque são abacates grandes, aqui era uma fileira dos dois lados. E quando chovia muito, eu me lembro de uma ocasião que choveu, a gente nem tinha como sair da igreja, de tanta água ali que inundou a porta da igreja, que era o salão, né? Então eu me sinto muito feliz porque eu vi isso desenvolver. Claro, eu era estudante nesse tempo. Depois eu me formei e o meu primeiro distrito foi aqui, não é? E as nossas instituições, elas são importantíssimas para a igreja. Por que tem muitos adventistas aqui nessa região? Não é por causa da União, não é por causa da associação, não é por causa das escolas. Claro, também as escolas, mas menos. É por causa dessa escola. É por causa do UNASP. Aqui é a maior concentração de adventistas. Eu não tenho esse dado aqui. Mas no tempo que eu era presidente, eu pedi para que o JA fizesse essa estatística. Naquele tempo, a maior concentração depois do Capão Redondo éramos nós. No Brasil, de adventista. Por quê? Daqui saem os alunos para Engenheiro Coelho, para Limeira, semana de oração, distribuição de livros, as semanas de oração que os estudantes fazem, não é, de teologia, o preparo deles. Então, o comportor que sai vendendo, distribuindo livros. Então, isso multiplica o potencial da pregação do Evangelho. Então, 40 anos é ainda ser muito jovem essa escola. E eu tive ainda o privilégio de passar por aqui, ver isso aqui, né, desenvolver essa última reforma que foi dada na igreja, foi no meu tempo, nos desafios que a gente teve, o prédio ali administrativo que a gente fala, não sei se é o nome que dá hoje, é administrativo ali? O prédio que tem a reitoria, então, tudo ali, né, a parte da igreja, a parte das crianças, o ginásio, que imagina, a gente veio para cá, esse sol aqui, que abundante, vamos dizer assim, né, e tal, não tinha uma quadra coberta, nada, a gente viu o colégio crescer,
pela graça de Deus, sabe? Do trabalho daquela gente que estava aqui naquele tempo, mas também com muitas doações, não é? E que as pessoas ajudavam o colégio. Aí nós tivemos esse ginásio coberto, foi a primeira quadra. Depois tinha outros planos que acabaram, no meu tempo, não foram configurados, né, como a portaria que ficou. Mas nós conseguimos o ginásio, terminar todos esses prédios, inclusive a reforma do masculino e do feminino, e depois, por último, a reforma da igreja e a construção daquele prédio. Então, isso aqui é uma coluna que anuncia dia e noite, através dos alunos e seus professores, a volta de Jesus. Mas, sobretudo, as colunas dessa instituição, os prédios, e de maneira silenciosa, eles dizem: Jesus está voltando. Então, eu tenho uma grata realização de ter ficado aqui esses anos e Deus ter me usado de alguma forma, com a minha influência de presidente, para... Ainda tem desafios aqui, né? Eu me lembro aqui do pastor Rodrigo e aqui mesmo com o pastor Renato, coisas que a gente queria fazer, que ainda está por fazer. Mas esses são os nossos sonhos. A realização, eles vêm de Deus. Então eu me sinto muito feliz em ver desenvolver o dormitório de vocês, as mulheres, que era bem... Nossa, hoje tem condição, né, de atender os alunos, a fazenda, como tudo foi crescendo. Deus seja louvado por isso. E parabéns, então, eu quero aproveitar aqui, Giovana, para dar os parabéns ao colégio, que 40 anos é ainda ser muito jovem. Eu não posso mais dizer minha idade, mas já tenho quase 70. Então, imagina 40 anos, não é? É ser muito jovem. E Deus vai continuar usando essa escola, os seus líderes, seus alunos, seus professores, para anunciar o breve retorno de Jesus. Pastor, o senhor pode nos contar alguma experiência que o senhor presenciou a mão de Deus agindo? Sim, muitas delas. Deus ainda faz milagre ainda hoje. O grande problema está em nós não acreditamos. Os milagres, tanto do Velho Testamento quanto do Novo, são mais visíveis, palpáveis. Mas quando Deus realiza a nossa vida, eles são assim. Então, a minha vinda para o colégio, eu não falei ali atrás, mas eu vim no lugar de alguém que morreu. Ele recebeu o chamado e, como ele tinha falecido, o pastor e a comissão da igreja pegou ali o atestado fúnebre do garoto que o colégio chamou, e eu trouxe e eu vim no lugar dele. Então, quando cheguei aqui, eles me mandaram de volta. O colégio, não. Quem escolhe aluno para o colégio não é a sua comissão e o seu pastor, é a comissão daqui. Então, você pode voltar. E aqui eu estou falando da pergunta que você me fez, sentir a mão de Deus. E como é até hoje no colégio, o colégio diminui bastante o número de alunos no período de férias, isso era um período de férias. Como em Hortolândia, o antigo Campineiro, 74, não havia ônibus de Hortolândia para Campinas uma vez só no dia. Então eu já não tinha mais condição de comprar passagem e retornar para a minha casa. Aí o diretor do colégio disse assim: olha, me lembro bem disso, era o pastor Tércio, o diretor do colégio, e o financeiro era o Dr. Misael Barretos, que tem os filhos, a família aqui e tudo, estão todos aqui, ele era o financeiro. Mas como é até hoje, termina o culto pela manhã, você vai para o restaurante, que hoje acho que é restaurante, né? Não é mais refeitório. No meu tempo era vai ao refeitório. E quando nós fomos, então, estava ali o líder da fazenda, que era o irmão Roberto Cremonese. Ele era o
o agrônomo, ele era tudo naquele tempo. Hoje tem, né, tem agrônomo, tem o pessoal que cuida também, veterinária, tem tudo, mas naquele tempo era uma pessoa só que cuidava de tudo. E quando cheguei ali, então, eu estava assim, o meu irmão já estava no colégio, o Celestino, que é mais novo, veio antes de mim, ele já era conhecido, eu vim com ele nessa ocasião, porque ele foi de férias para casa e retornou como bolsista. E quando estava ali, então, o chefe da fazenda, chamado Roberto Cremonese, já falecido, então ele chegou e perguntou, quem que é esse menino aí? Falou para o meu irmão, ele é meu irmão e tal. E aí ele disse assim, mas ele vai trabalhar onde? Eu estou precisando para colher o arroz e a cana, tinha a cana naquele tempo, era cortada e tal. Ele é trabalhador? Sim, a primeira vez que meu irmão, só uma vez ele falou isso, que eu sou melhor do que ele. Não, ele é muito melhor do que eu para trabalhar, professor Roberto. Aí o professor Roberto falou assim, mas deixa eu ver as mãos, posso ver suas mãos? Eu falei, pode. E aí então eu mostrei minhas mãos para eles. Minhas mãos eram bem calejadas. Eu carpia com meu pai, e trabalhava na lavoura com meu pai, e ordenhava poucas vacas que meu pai tinha com ele. Então minhas mãos eram bem calejadas. Aí ele disse, e para onde, que departamento ele vai trabalhar? Aí meu irmão disse, não, ele veio no lugar de uma pessoa que morreu, que foi chamada e morreu, mas o pastor Tércio, o pastor está mandando ele de volta. Eu falei, não, mas se ele é trabalhador, olha as mãos dele, eu vou precisar dele. Eu vou lá na fazenda distribuir o trabalho para os alunos, vocês tomam café e eu volto aqui, vocês se assentam ali e me esperam. Olha para você ver como é a mão de Deus. Vocês estão aqui no colégio, às vezes vocês percebem uma diferença entre o diretor e o tesoureiro, coisas administrativas, né? Um pensa de um jeito, que é comum isso e tal. E havia um problema naquele tempo entre o diretor, que era o pastor Tércio, e o financeiro. Outra coisa assim, quem cuida de aluno não é o diretor, é o financeiro, que é a fazenda, não tem nada a ver com o diretor, está cuidando de outras coisas, não disso aqui. E por ter essa interferência, eu fiquei no colégio como uma forma do tesoureiro e do chefe da fazenda mostrar que quem cuida de aluno não é o tesouro, não é o diretor, é o financeiro e o chefe da fazenda. E eu fiquei, depois de 4 meses, o diretor descobriu que eu tinha ficado no colégio sem ir embora. Então eu entendo que isso seja a mão de Deus. Quando eu entrei na sala do financeiro, então ele olhou para mim e disse assim, e aí, você vai trabalhar, isso era mais ou menos 10 de dezembro, por aí. Você vai trabalhar o resto de dezembro, de graça, janeiro, fevereiro. Só em março você vai estudar, se você for trabalhador. Porque se você não for um bom aluno, nós te mandamos de volta. Você aceita isso? Aí o meu irmão já responde, não, ele aceita sim, e tal, né? E tal. Então eu fiquei no colégio. Então aqui e eu tenho outras que eu posso dizer, questões de chamado, minhas nomeações, bem de perto a mão de Deus. Amém. Pastor, qual o seu versículo favorito? O meu versículo favorito é um desafio, está lá em Apocalipse, que todos nós conhecemos. Esse era um verso que, não sei se ainda vem hoje, porque a gente agora está... Mas ele vinha sempre no nosso certificado de batismo. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esse é meu verso predileto. Amém. Pastor, qual o conselho que o senhor deixa para quem está nos ouvindo? Bom, para os jovens, eu diria assim, nós não temos a presença de Deus física, palpável entre nós, mas nós temos a sua palavra. A palavra de Deus é a base da vida humana.
Todos aqueles que tentam ser felizes longe de Deus e de sua palavra não são bem-sucedidos. Como disse já essa frase, né, os sonhos são seus, mas a realização vem de Deus. Seja submisso à palavra de Deus e seja obediente aos seus pais, tementes a eles, e faça a sua parte, não é? Seja esforçado no que você decidiu fazer, nos seus estudos, não é? Use toda a influência que você tem para perseguir os seus sonhos, seja determinado, não é? Não existe nada fácil nessa vida, mas há uma recompensa para aqueles que são fiéis e são trabalhadores em nome de Deus. Então, aos jovens eu dou esse conselho. Aos pais eu já dei também de maneira aqui mais prolixa, mas vou ser sucinto novamente. Há um tripé na educação dos filhos. Primeiro é o lar, depois a igreja e finalmente a escola. Se você conseguir alinhar essas três instituições e que elas vivam em conformidade e que você, pai e mãe, ou vocês pais, sejam usados por Deus para conciliar essas três instituições, você vai ver que seu filho, depois de grande, bem já longe de vocês, ele terá sucesso, ele será bem-sucedido, não é? E para todos nós, velhos, novos, jovens, adolescentes, juvenis, a grande esperança, não é? Nosso mundo está mal, é difícil, e nós estamos aqui e oramos para que nós estamos aguardando um novo céu e uma nova terra com vida e saúde até que Ele venha. Amém. Amém. Pastor, foi um prazer recebê-lo aqui em nosso quadro, que o Senhor Deus possa continuar abençoando a sua vida. Amém. E a sua família também. Muito obrigado, Giovana, foi um prazer, não é? A vida nos ensina muitas coisas, né? E muitas vezes como seres humanos, a gente aprende sempre o lado mais complicado da vida, né? Porque primeiro você tem que perder alguma coisa para depois restituí-la de maneira sábia, conforme eu falei aqui a palavra de Deus. Mas Deus usa todas essas coisas para nos burilar e tirar as arestas e desprendermos das mazelas deste mundo. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado e muito obrigado ao Instituto Ellen White por essa oportunidade.